Beleza, galera? Nos encontramos mais uma vez aonde? Naquele último passo antes da glória eterna ou de ser derrubado no abismo. Estamos quase conseguindo romper as barreiras dos 1.200 pontos de rating. E esse é aquele jogo decisivo que a gente já enfrentou várias vezes e até agora sucumbiu em derrotas amargas e vamos tentar mais uma vez. Mas antes, vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que se vocês estiverem gostando do conteúdo desse canal, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui o nosso adversário, que pode ser o adversário que vai levar a gente para os 1.200 pontos de rente. Já tô tomando uma aguinha aqui para ficar mais tranquilo. Coração batendo forte. Ele começou com o peão do rei E4 e vamos começar aqui com a nossa defesa que estamos jogando ultimamente, a Caro-Kann. Ele desenvolveu o cavalo e vamos seguir aqui o nosso desenvolvimento. Prestar bastante atenção para tentar fazer um bom jogo e se tudo der certo, sair aqui com os nossos 1.200 pontos de rating nesta partida. Vamos ver aqui se a gente consegue cruzar essa barreira que tem sido inacreditavelmente difícil pra gente. Ok, ele desenvolveu lá, desenvolvemos aqui, vamos capturar aqui então em direção ao centro, a gente já consegue dominar um pouquinho mais e aqui com certeza foi um golpinho que a gente não deveria ter caído, acredito eu. Provavelmente foi um golpinho, né? A gente pode vir aqui talvez. Vamos só proteger aqui, ele tem algumas outras coisas, vamos só pensar, se a gente proteger aqui, ele pode entrar com o cavalo aqui, não pode, porque ele está tomando lado dele, né? Não tem muita coisa aqui. Ele tem algum outro golpe tático, talvez vir para cá, não sei. Vamos defender aqui com o nosso bispo, com o nosso cavalo, bloquear esse ataque do bispo dele. Vamos ver se ele vai para cima da gente. Estamos jogando contra o Zdelicious, 1.179 pontos dos Emirados Árabes Unidos. Ok, ele seguiu ali para cima da gente. Vamos seguir o nosso desenvolvimento das nossas peças aqui também. Primeiro desenvolver talvez aqui o nosso peão, para adicionar uma proteção aqui ao peão central, mas também para adicionar aqui, liberar um pouquinho o nosso bispo para jogo, né? Para ele conseguir aqui atuar um pouquinho também. Beleza, ele desenvolveu o bispo dele também ali, a gente pode talvez desenvolver um cavalo, já pensar em entrar aqui, fazer algo nesse sentido. A gente pode desenvolver agora sim talvez o bispo até aqui, cravar esse cavalo dele aqui também, a gente pode ir para cima do bispo dele que está cravado aqui. Vamos de repente pensar aqui, vamos para cima desse bispo dele, tá cravando aqui o nosso cavalo, tá tirando um pouco de liberdade. Atacou lá, a gente ataca aqui também nesse momento. E consegue aqui um centro relativamente sólido, a gente conseguimos talvez nos livrar aí de um incômodo no futuro, né? Estamos ainda com um par de bispos, por exemplo. Beleza, aqui se a gente capturar, eu acho que a gente está ajudando ele, então vamos voltar aqui. Vamos só pensar o que a gente pode fazer aqui, liberar um pouco de peça, a gente pode vir para cá. Pensar em vir para cá talvez, vamos recuar, né? Vamos recuando por enquanto. Talvez ele já venha para cima aqui também, mas ele começa a abrir um pouco mais aquele lado do rei dele, né? Vamos para cá, recuando um pouquinho mais. Ele foi para cima ali de qualquer forma. Vamos fazer assim, então. Vamos primeiramente desenvolver aqui uma peça. Para a gente conseguir daqui a pouquinho estar saindo para fazer o rock. Se ele quiser trocar aqui, a gente captura aqui. Normalmente em direção ao centro, né? Mas vamos capturar aqui. Porque é o seguinte, a gente tem a ideia de movimentar, fazer o rock e já colocar o nosso rei ali também. A torre nessa mesma coluna aqui. Beleza, ele foi para cima ali da gente. Aqui se a gente vai, ele está trocando, né? Então a gente não está muito bem. A gente precisa recuar nesse momento. Vamos para cá. Atacar esse bispo dele também, adicionar aqui mais um ataque, beleza, e aqui a gente pode sim fazer o rock, pressionar já esse peão aqui de alguma forma. Ele fez o rock ali também, a gente não pode entrar aqui agora, seria interessante, mas a gente não consegue fazer isso, aqui a gente também não consegue entrar ainda, beleza. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Talvez vir para cá,
Se a gente vier pra cá, talvez trocar. Se a gente vier pra cá, vamos pra cá com o nosso cavalo. Atacar a torre dele nesse momento. Qualquer coisa a gente pode trazer pra cá também um bispo para proteger esse cavalo. E a gente precisamos nos livrar aqui desse bispo dele, que está atrapalhando o nosso desenvolvimento das peças. Talvez trazer o cavalo aqui, nesse momento, para atacar o bispo dele. É uma ideia de jogada. Aqui, ele pode trazer para cá ainda. Deixa eu vir para cá. Certo, ele avançou lá. Vamos só pensar aqui, ele não tem como... Ele vai continuar protegendo de qualquer maneira esse peão, né? Mas se a gente vai pra cá aqui, ele poderia simplesmente aqui talvez avançar. Mas vamos recuar aqui um pouquinho pra gente ir pra cima desse bispo dele de qualquer forma. Aqui, se ele avançar para liberar um pouco, a gente está pegando a torre, a dama, aliás, esse bispo. Esse bispo tá solto, não tá protegido por ninguém. E a gente poderia aqui também pensar, talvez... Beleza. Vamos ver se a gente tem alguma coisa para pensar em fazer. No momento que a gente tirar o cavalo daqui agora, a gente vai estar atacando esse bispo dele. Então a gente tem que talvez tirar o cavalo para cá ou para cá. Se a gente tirar o cavalo para cá, ele vai estar podendo entrar com a dama e daí vai estar protegendo aqui esse bispo. E ele vai estar atacando o nosso bispo e protegendo o bispo dele também. Então acho que ele não é uma boa. Acho que eu vou recuar para cá por enquanto. A gente segue para cá atacando, já ataca de novo aqui. Vamos ver se ele vai talvez querer vir para cá agora. A gente entra com um cheque daí. Se ele vier para cá, para cima do nosso cavalo. Beleza, ele foi para lá, protegeu. Boa jogada dele. Boa jogada dele aqui. Aqui. Vamos vir para cá então primeiro. Oferecer uma troca de bispos. Vamos ver se ele vai querer aceitar. Acho que ele meio que tem que aceitar, né? Se ele tirar o bispo dele para cá, a gente está entrando com um cheque e ganhando um peão. Por enquanto, tudo iguais aqui em termos materiais. Aceitou a troca, a gente captura aqui agora. Beleza, agora ele protegeu lá, como já era esperado neste momento. Vamos agora seguir trazendo para cá o nosso cavalo. Esse cavalo dele não consegue pular para nenhuma dessas, pode pular para cá. Então está um pouquinho mais preso. E talvez aqui trazer agora a nossa torre. Avançar um pouco esse peão aqui na coluna A, talvez. Talvez pensar aqui em abrir um pouco mais esse centro dele também. Beleza, ele está atacando lá, está atacando aqui. Vamos ver se a gente tem algum tático aqui para fazer. Acho que nesse momento não, né? Essa captura não existe mais, a gente pode seguir aqui. Tá atacando aqui por enquanto, mas tá protegido. Tá atacando aqui, tá protegido. Pode entrar aqui. Vamos tentar romper o centro então aqui. Nesse momento. Fazer mais uma troca aqui. Esse peão dele eu acho que a gente já deveria estar atacado. O peão de B2 dele aqui tá enfraquecido. Já há um bom tempo e a gente não foi pra cima dele. Beleza, ele dobrou lá. A gente captura aqui, né? Talvez ir pra cima da dama dele aqui, ao invés de capturar. Vamos pra cima da dama dele aqui. Ele recuou, beleza. E agora a gente tem alguma coisa aqui para fazer que ele segue protegendo. Vamos vir então com a torre aqui por enquanto. Agora que ele tirou esse ataque desse peão, pra gente atacar esse peão enfraquecido dele ali. Show de bola, tacou lá. A gente captura, ele captura provavelmente com esse, imagino. Vou trocar aqui, né? Se ele capturar aqui, beleza.
Acho que aqui agora a gente tem algum material para jogar, né? Vamos tentar... trocar as damas aqui. Não sei se a gente tá melhor, né? A gente tem que começar a trazer o rei talvez um pouquinho mais pra cá. Vim pra cá pra desdobrar e já tirar esse peão daqui também. Vamos ver se ele vai aceitar essa troca de damas, né? Ele pode simplesmente recuar aqui. Não quis fazer a troca de damas, ok. Agora a gente poderia... Vamos ver aqui. Tá atacando de volta aqui, tá atacando aqui, segue. Vamos avançar com o nosso peão mais uma vez. A gente não vai conseguir criar aquele peão passado ali, eu acho. Tá. Vamos vir pra cá por enquanto. Show de bola. A gente pode capturar aqui, será? Ele segue com essa proteção, né? A gente pode vir pra cá, mas aí tá capturando. Então vamos... Eu vou manter fechado aqui por enquanto. Tentar manter um pouco mais protegido o nosso rei. Tentar entrar aqui. Cavalo aqui, aqui. Tá. A gente tem essa entrada, a gente tem essa entrada aqui. A gente tem essa ideia aqui também, né? Aqui complicou um pouquinho mais pra gente. Vamos vir pra cá então. Que a gente segue ameaçando um pouco a dama dele. Quero propor essa troca. A gente tem 2 minutos e 25 segundos aqui de jogo. Nosso adversário ainda tem 6 minutos e pouco. Está bem complicadinho de novo aqui pra gente. Será que a gente vai bater nessa barreira mais uma vez? Vamos pensar em ir pra cá. Que aqui ele troca, não é uma boa pra gente também. Vamos trazer pra cá por enquanto. Ameaçando talvez uma entrada um pouco mais forte lá agora. A gente tem esse sacrifício aqui pra fazer, né? Tá, aqui mudou um pouco a situação do jogo. Ok. Vamos por enquanto pra cá. Vamos vir pra cá. A gente tem 1 minuto e 45 só agora. Talvez ele venha aqui proteger esse peão dele. A gente pode até vir com a torre com a dama aqui pra daí tentar dar uma descoberta depois, né? Vamos proteger aqui. Vem pra cá agora. Vem pra cá. Não sei se aqui a gente vai dar. Bom, tá bem complicadinho em termos de tempo pra gente aqui. Não deu muito bom em questão de tempo aqui. Vamos vir pra cá agora. A gente pode entrar aqui com o cheque, né? Não pode mais, mas ok. Seria uma opção. A gente pode agora sim entrar aqui com cheque. Aqui ele bloqueou lá.
Vamos voltar aqui. Vou fazer essas trocas, simplificar um pouquinho mais aqui. Vamos vir pra cá agora. Tirar o nosso rei também depois aqui da jogada, pra cá. Entrar aqui. Entrar aqui com cheque. Rei dele agora é obrigado a vir pra cá. Aqui com cheque. Aqui com cheque. Vamos ver aqui se isso aqui vai dar bom. Vai ser obrigado a trocar agora aqui. Beleza. Vamos ver se a gente tem como defender um pouquinho melhor aqui. Vamos trocar aqui. Vamos simplificar isso aqui. Vem pra cá agora. E 27 segundinhos aqui, complicou bastante. Será que a gente consegue aqui? A gente não pode errar assim, gente. Ah, não acredito. A gente pelo menos conseguiu um empate aqui. Empatamos, galera. A gente tinha tudo para ganhar essa partida. Não conseguimos mais uma vez, mas dessa vez, pelo menos não baixando. A gente tinha tudo para ganhar, certamente. Bora para a revisão ali para ver como é que foi, então. Beleza, galera. Vamos começar a revisão desta partida que tinha tudo para a gente conseguir vencer. Aqui a gente estava com bastante vantagem, já analisando o gráfico aqui. A gente não conseguiu converter a partida ali no final. Mas jogamos aí com 73,5% de aproveitamento, não foi uma precisão tão ruim. Nosso adversário jogou aí com 67,4% de precisão, né? Não cometemos nenhuma capivarada aqui no jogo, que foi bom. Tivemos 7 chances perdidas, o que foi ruim. 3 erros, 33 dos melhores lances e 2 lances excelentes. O nosso adversário aí teve uma capivarada, uma chance perdida, 11 erros na partida. Jogou 30 dos melhores lances. Vamos ver aqui a estimativa de rating para essa partida. Jogamos aí para 1.250, um pouquinho acima do nosso rating ali, o rating que a gente está tentando atingir pelo menos. E o nosso adversário jogou para 1.050, um pouco abaixo do rating dele. Nossa abertura aí foi com 97,6% de precisão. Um meio de jogo de 65,5% e um final de jogo de 76,6%. Nosso adversário teve uma abertura de 94,9% de precisão. Um meio de jogo de 64,9% e um final de jogo com uma precisão de 52,5%. E analisando o gráfico aqui, a gente teve melhor a maior parte da partida ali. Em determinado momento até acabamos errando e igualou a partida. Mas no final a gente tinha uma rede de mate, que a gente chegou a ter mate em 2, que a gente não conseguiu encontrar. Também um pouquinho por causa do apuro do tempo. Mas vamos no lance a lance para ver onde a gente errou aqui. Ele começou com o peão do rei E4, a gente foi aqui para a defesa Caro-Kann, desenvolvendo aqui um pouco as nossas peças. Ele fez as trocas, a gente capturou, ele deu o cheque aqui, a gente foi com o cavalo, que foi o melhor lance. Estava em dúvida já se esse aqui realmente seria o melhor lance. Ele continuou desenvolvendo aqui, a gente desenvolveu o nosso peão central aqui da coluna E para E6, com a ideia de adicionar uma proteção ao peão de D5 e também já liberar o nosso bispo aqui para jogo.
Aqui os computadores indicam que a gente tem um pouquinho de vantagem, mínima vantagem aqui, em relação ao lance anterior, se a gente já trouxesse a torre aqui para casa de C8, né? A gente acabou optando por desenvolver ali aquele peão. Aqui ele trouxe, desenvolveu o bispo dele, a gente foi para cima do bispo dele também aqui, ele acabou trocando o nosso cavalo pelo bispo de casas claras dele, a gente capturou de volta, ele foi para cima do nosso bispo e aqui a gente recuou. Aqui a gente já cometeu também mais não foi o melhor lance, né? O melhor lance seria que a gente ter feito essa troca do bispo por o peão dele ali também. Não sei por que exatamente, mas é uma jogada que a gente tem que ficar de olho aí. Ele foi para cima do nosso bispo, a gente recuou mais uma vez. E ele aqui foi para cima do cavalo e mais uma vez, é a segunda vez que isso acontece em uma partida, a gente não capturou esse cavalo aqui com essa dama. É incrível como a gente não consegue botar a dama em jogo quando ela poderia. É a segunda vez, já teve outra partida que foi exatamente esse mesmo lance e exatamente o que a gente fez foi não capturar, a gente acabou aqui voltando o cavalo e que a gente teria uma vantagem já avassaladora no início da partida com 4.35, ganhando uma qualidade inteira a mais aqui sem perder nada de material e já desenvolveu uma dama também. A gente acabou mais uma vez errando nisso aqui, desenvolvemos o nosso cavalo, mais uma vez bloqueamos a nossa dama aqui, ele acabou trocando, a gente capturou aqui segundo os computadores com a peça errada, aqui a gente ficou um pouquinho em desvantagem de 1.12 para o nosso adversário. Ele desenvolveu o peão dele da casa de F3, a gente desenvolveu o nosso bispo agora aqui, cravando o cavalo dele por enquanto. Ele desenvolveu mais uma vez um peão dele ali indo para cima do nosso cavalo. A gente tirou o nosso cavalo já com o tempo sobre o bispo dele. Ele recuou o bispo e aqui a gente fez o nosso roque, colocando o nosso rei em segurança e já colocando uma torre numa boa coluna aqui, né? Ele fez o roque também, então ali trouxe a torre para essa mesma coluna F. A gente desenvolveu o nosso cavalo, foi a melhor jogada aqui, atacando a torre dele e forçando então a torre a se afastar um pouquinho mais, né? Aqui ele trouxe a torre, então a gente trouxe o nosso cavalo de volta com o tempo já sobre o bispo dele também. E ele trouxe o bispo dele, avançou o bispo dele ali para a casa de F4. A gente acabou ganhando aqui um pouquinho mais de vantagem. A gente estava com uma vantagem de 3.1 pontos até esse momento. A gente desenvolveu o nosso cavalo, aqui foi uma imprecisão. Eu poderia já ter ganho esse peão aqui, né? Talvez. Vamos ver aqui como é que seria jogar. Aqui. E a gente está bem nessa partida, né? A gente poderia já ter ganhado um peão, talvez. Ele desenvolveu o cavalo dele, voltou ali. A gente trouxe o nosso bispo para propor uma troca. Ele aceitou essa troca, a gente trocou. E aqui ele avançou com o peão dele para a casa de F4. Protegido pela torre, protegido pelo cavalo. Então aqui esse peão está super bem protegido. Por enquanto a gente está atacando ele com a nossa torre, com a nossa dama também. Mas as nossas peças, neste momento, não vale a pena fazer a troca, porque são peças mais valiosas, né, na partida. A gente recuou com o cavalo, então, um dos objetivos era impedir esse avanço desse peão. Aqui já não foi também uma boa jogada. De novo, a gente já poderia ter tentado romper esse centro muito antes. E nesse momento aqui a gente conseguiria, de repente, entrar ali atacando alguns peões um pouco mais fracos dele. Também já entrando aqui com um ataque para cima da torre. Ele trouxe a dama dele, então, ali atacando um pouco o nosso cavalo, também desenvolvendo ela para a partida. Agora sim a gente foi para cima desse peão, ele não capturou e aqui a gente foi para cima da dama dele, avançando mais uma vez o peão. Ele recuou a dama e a gente trouxe a nossa torre para atacar aqui esse peão de B2 que está indefeso neste momento e não neste momento, já está em defesa boa parte da partida. Ele avançou ali, a gente fez as trocas, aqui já não foi a melhor jogada. Os computadores indicam que o melhor seria a gente ter trazido a outra torre para defender esse peão de C4. A gente acabou trocando, ele avançou ali, conseguiu então capturar aquele peão. Criou aqui, né, uma possibilidade daqui a pouquinho de um peão talvez passado nessa coluna A. A gente propôs uma troca de damas aqui, ele não aceitou, a gente avançou com o nosso peão então aqui para dar um pouquinho de avanço. Ele trouxe a torre dele ali para casa de H3, talvez pensando já em adicionar uma proteção, avançar aqui o peão dele, da coluna H. A gente avançou o nosso peão para tentar propor algumas trocas. Se ele captura aqui, a gente desdobra esses peões da coluna G e da coluna H. Ele avançou com o peão dele ali para casa de H4. A gente poderia até capturar aqui com o nosso cavalo, mas está sendo atacado pela dama, pela torre dele, né? Então aqui não tem muito o que fazer. Talvez aqui na próxima jogada a gente não fez a melhor jogada, ou fizemos até fizemos aqui, a gente já está com uma vantagem de 2.4 pontos, avançamos aqui, tentando aqui bloquear toda essa área do rei aqui, né, sala do rei. Ele avançou com o rei dele, mais uma vez foi uma imprecisão da parte dele, deixou a gente com um pouquinho mais de vantagem, e a gente de novo propôs uma troca de damas, a gente não estava tentando, a gente estava querendo tirar logo essas damas do tabuleiro. Ele aqui recua a dama mais uma vez,
E aqui a gente trouxe a nossa dama propondo mais uma troca, ele não quis de novo. E aqui a gente agora sim trouxe a nossa torre para de repente atacar, pensar em trazer a nossa dama mais para trás, para dobrar nessa coluna e de repente atacar aquele peão da casa de C2. Ele trouxe o rei dele ali, a gente recuou a nossa dama justamente para tentar fazer isso. Ele recuou a torre dele lá e a gente trouxe a nossa dama para dobrar em cima desse peão da casa de C2. Ele defendeu com a torre e aqui a gente trouxe a nossa dama pensando já num avanço de peão daqui a pouquinho para casa em A4 ali. Isso aqui de novo, a gente continua com uma boa vantagem na partida de 2,74 pontos. Ele trouxe a torre dele atacando o nosso peão. E aqui a gente simplesmente trouxe a nossa torre também defendendo o peão. Não era a melhor jogada, segundo os computadores. Aqui a gente já poderia estar pensando num avanço com o nosso peão da coluna E. Porque depois disso aqui a gente pode até pensar em tirar um cavalo com ataque descoberto para cima do rei dele. Pensando em fazer algumas outras coisas. Talvez até vir para cá, capturar um peão com ataque descoberto. Se ele capturar aqui, a gente pode entrar com a dama, de repente, para casa de G4, por exemplo, e já começa a ter algumas complicações bem sérias aqui para conseguir escapar dessa sequência ali. A gente acabou optando por trazer a torre para adicionar mais uma proteção àquele peão. Ele veio aqui, recuou com o rei mais uma vez, e aqui a gente trouxe a nossa torre mais uma vez atacando aqui esse peão de C2. Ele recuou com a dama ali, e aqui foi mais um erro da parte dele. Deixou a gente com uma vantagem de 4,89. De novo, a gente provavelmente não soube punir esse erro dele, que era ter capturado agora sim com a torre, aquele peão. A gente capturaria com a torre aqui. Qual que seria a sequência, será aqui? Se a gente capturasse, a gente ganharia um peão. Vamos ver aqui qual que é a sequência dos melhores lances. A gente capturaria lá. Ele recuaria com a torre. Não sei qual que é a... Se ele captura aqui, a gente pode pensar em entrar de novo. Bom, a gente errou aqui, não fez o melhor lance, né? A gente acabou trazendo a dama ali para tentar fazer mais uma troca de novo. Ele trouxe a torre protegendo e aqui a gente avançou agora sim com o nosso peão, pensando em fazer algumas trocas. Ele aceitou essa troca, a gente capturou aqui, ele capturou com a torre, a gente capturou com a nossa dama. Já entrando aqui com a nossa dama bem forte nessa ala da dama dele, né? Aqui ele trouxe com o rei, a gente conseguiu dar um cheque com a dama. Aqui os computadores preferiam que a gente tivesse protegido um pouco mais o nosso rei, tirado ele já da 8ª coluna. Ele simplesmente bloqueou ali, a gente trouxe a nossa dama, recuamos mais uma vez. Computadores de novo indicam que o melhor era ter subido com essa torre. Ele trouxe o cavalo dele lá, a gente aceitou essas trocas e aqui foi para casa de... aqui com a dama para a coluna F, para depois pensar em avançar e tentar entrar aqui com ela através das casas claras, né? Ele trouxe a torre ali, talvez pensando numa ameaça de entrar aqui na base dos nossos peões ou tentar fazer depois uma troca com as torres. A gente recuou o nosso rei aqui, avançou o nosso rei para a casa de H7, protegendo ele um pouquinho. Aqui já era melhor a gente ter avançado com a dama para tentar ir para cima dele. Aqui seria bom, porque além de tudo aqui, de a gente ameaçar essa entrada, a gente estaria também ameaçando uma dama. Bem importante nesse momento, inclusive, né? Porque aqui se ele tirasse a torre, a gente poderia estar entrando aqui mais uma vez e ameaçando talvez aqui ganhar esse peão. Ele trouxe a torre então ali, agora sim a gente foi com a dama, que a jogada aqui deveria ter sido feita antes, ele avançou com a dama dele também. Aqui a gente já tinha uma sequência de mate que nós não encontramos, cheque aqui, o rei dele recuou, cheque aqui, sequência de mate em 6, ele seguiu avançando ali, a gente deu um cheque, aqui poderia ter dado mais um cheque antes, diferente. Temos um cheque, acabamos trocando e aqui foi o nosso erro, voltamos a empatar a partida aqui. Estava com bastante vantagem, a gente tinha mate em 3 aqui. A gente tinha mate em 3 nesta jogada. Aqui a gente acabou errando, vamos ver qual que era a jogada. Cheque, ele vai para lá. Cheque, vai para lá. Cheque. E não tem mais de cheque mate. A gente tinha uma sequência de mate em 3. A gente tem que se ligar mais nisso aqui, porque poderia ter vencido e rompido essa barreira dos 1.200. Acabamos errando aqui. A gente estava com 41 segundos de jogo, então dava tempo ainda de ter pensado um pouquinho. Acabamos trocando as damas aqui. E daí com a torre fomos para cima aqui, capturando os peões dele. Tentando criar um peão passado e avançado. Aqui ele já trouxe a torre. A gente conseguiu dobrar. Conseguimos capturar mais um peão aqui. Ir para cima dele com a dama. Ele acabou aqui optando por avançando, né? Ele, retrocedendo para baixo da torre dele. Aqui a gente já poderia ter capturado o peão e garantido um pouquinho mais de coisa, né? Ele avançou mais uma vez, a gente deu alguns cheques aqui. Aqui a gente tinha de novo uma sequência de cheque mate em 8. Se a gente tivesse feito a jogada correta, a gente tinha uma sequência de mate em 2 aqui, inclusive. Vamos ver aqui. Ao invés de voltar ali, a gente vem com a torre, cheque.
E aqui, checkmate nesse momento. De novo, perdemos mais uma chance de checkmate. Erramos a jogada ali. Ainda tinha uma sequência de mate em 8 aqui. Ele acabou recuando, a gente trocou. Desnecessariamente trocamos aqui a dama pela torre. Ele capturou, a gente capturou aqui. E aqui a gente não tinha técnica. Faltou aqui técnica pra gente. Aqui a gente tem uma sequência de mate também, coisa. Faltou um pouco de técnica aqui pra gente. E qual que seria aqui, será a jogada? A gente devia ter avançado um pouco mais com o nosso rei, que faltava 10 segundos. Avançamos, erramos de novo aqui o mate com o rei. Devia ter afastado a torre aqui, o rei dele está totalmente cortado, né? Então a gente poderia aproximar de repente o nosso rei para cá e dar um checkmate daqui a pouquinho, com lances forçados. E acabamos aqui errando e perdendo. E acabou que empatamos essa partida que deveríamos ter vencido, né? A gente teve muita oportunidade de mate aqui. Várias sequências de mate em 2, inclusive, que a gente acabou não vendo. Não vimos e não merecemos, então, essa vitória. Merecíamos naquelas, né? Poderíamos ter vencido, mas aqui acabamos não encontrando o que a gente poderia. E com isso, continuamos na nossa luta, nessa escalada que não acaba nunca para os 1.200 pontos. Ponto positivo, pelo menos a gente não desceu essa ladeira, né? Ficamos estagnados. Estagnados às vezes é bom, então continuamos aí a um jogo de conseguir esses 1.200 pontos de rating. Um dia chega, galera, pelo menos a gente melhorou um pouquinho aqui, em questão de não ter caído os pontos, mas não conseguimos encontrar lances importantes. De novo, esquecemos que a nossa dama pode capturar um cavalo. De novo, não prestamos atenção para checkmate em 2 lances, 3 lances ali, que a gente poderia ter conseguido encontrar. Beleza, galera? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima!